Olá, galerinha, boa tarde, aqui é a Proaline. Vamos iniciar mais uma aula, tá? Hoje nossa aula é aula de português. Vamos continuar falando sobre os nossos velhinhos, tá? Sobre os idosos. Nossas páginas de estudo hoje é da página 24 até a página 27, porém, somente até a questão 9, tá bom? Temos 18 questões, mas vamos realizar só apenas as 9 primeiras. Outra coisa, Cauã, Isabela, me manda um alô, gente. Coloca na plataforma se vocês estão conseguindo responder as questões, se as aulas estão claras para vocês, tá? A Lavínia eu sei que está fazendo, eu falo com ela diariamente, mas os outros me mandam ok, eu tô com saudade de vocês, poxa, manda como que vocês estão, tá? Eu tô com saudade. Então, vamos lá? Então, primeiro, quando nós abrimos nossa apostila, nós nos deparamos com essa imagem triste, né? Lá na página 24. Que ideia você defende? Assim que a gente olha na página, nós vemos que tem um idoso, né, no meio de um transporte público, né? Ele tá dentro de um ônibus, um trem, enfim. E ele tá em pé, né? E tem um jovem sentado. O que vocês conseguem identificar aí, né? No meio de tudo isso, tem uma perguntinha aí. Logo em seguida, nós tem 3 questões e nós vamos responder, tá? Elas são bem reflexivas e não vai caber na apostila, então não cabe na apostila, direto pro caderno. Vou só puxar meu mesa um pouquinho aqui. Vamos lá. 1. Descreva a situação retratada nesta imagem. Então, vocês vão olhar essa imagem com os olhos reflexivos, tá? Com aquela imagem, analisem bem, olhem tintim por tintim e façam essa reflexão. Descreva a situação retratada nesta imagem. 2. Você percebe algo inadequado nesta imagem? Explique sua resposta. Gente, o que está errado aí nessa imagem, tá? 3. O que você sabe sobre os direitos dos idosos? Meus amores, os idosos são aqueles que são a partir de 60 anos, né? Que nós já falamos, né, nas outras matérias e também nas outras semanas. Que direitos os idosos têm? Ele tem milhares de direitos. Inclusive, eles têm o Estatuto do Idoso. Eu não sei o que é Estatuto do Idoso. Estatuto do Idoso, eu vou falar de forma lúdica, né? Para que vocês entendam na forma mais prática possível, tá? Estatuto é um livro grosso e nele está contido todas as informações que defende e visa a qualidade dos idosos, qualidade de vida, tá bom? Então, nele tem todo o conteúdo visando a melhoria para o idoso. Um exemplo. Não tem aquelas imagens que nós falamos na aula de arte sobre os pictogramas, né? Quando nós vamos no mercado, nós identificamos que sempre tem uma fila que é preferencial do idoso, né? Quando nós vamos andar de ônibus e de trem, nós identificamos que sempre tem uma plaquinha, que tem uma bengalinha, que aquele assento é de preferência do idoso, tá bom? Então, nesse estatuto, tá escrito de tudo de benefício que o idoso tem, tá bom? Assim que vocês assistirem essa aula, eu também vou publicar um vídeo que fala sobre os direitos dos idosos, né? Contido dentro do Estatuto do Idoso. É uma reportagem que eu achei bem legal, por isso que eu vou passar para vocês, tá bom? Então, vocês vão responder essas 3 questões. Logo em seguida, nós vamos para a página 25. Nós vamos falar sobre artigo de opinião. O que é artigo de opinião? Artigo de opinião é um texto jornalístico, tá? E esse texto jornalístico, ele é publicado nos maiores veículos de comunicação, que são revistas, que é a internet, que é a televisão, que são vídeos que nós encontramos no YouTube, enfim. Então, são esses textos jornalísticos que nós conseguimos ver. Outra coisa, esse texto, ele também é argumentativo. O próprio autor, ele argumenta dentro do texto que ele publica, com outras informações que ele recebe também de fora, de outras pessoas. Então, ele é um texto argumentativo também,
tá bom? Então, vamos lá, na primeira questão. Leia o título do texto que será apresentado a seguir. Esse título estabelece uma relação entre duas ações, observe, tá? Qual é o título do texto, né, desse texto argumentativo? É respeitar os idosos e aceitar o próprio futuro. Esse título de texto é um título extremamente reflexivo. Por quê, Pro? Hoje eu tenho 27 anos, amanhã eu tenho 67, 87, 77, e assim, a idade chega para todo mundo, né? Hoje vocês são crianças, depois vão se transformar em adolescente, depois em adultos e depois velhinhos, né? Não tem jeito, é o ciclo da vida. Nós nascemos, bebê, criança, adolescente, adulto, idoso. A idade chega para todo mundo, não tem para onde correr, tá? Então, vamos lá. Esse título estabelece uma relação entre duas ações? Sim, né? Então, vocês vão responder aí. Lembrando, não cabe na apostila, vai pro caderno. B. Qual é o objetivo dessa comparação? Por que a autora que fez esse texto, ele estabelece essa comparação, né? Que é respeitar os idosos é igual a aceitar o futuro, tá bom? Então, vocês vão escrever. B. Você concorda com essa comparação e por quê? Tá? E vocês vão me dizer se vocês concordam. Se essa comparação realmente é real, tá bom? Se realmente respeitar o idoso é aceitar o futuro. Lembrando, queridas, que assim, nós vemos, né? Inclusive na imagem da página 24, que tem muita gente que não liga, né? Um exemplo, você tá na fila do mercado e nós vemos aquela imensidão de gente, tem gente que não tem coragem de dar um lugar para um velhinho sentar, de oferecer a fila para o idoso passar na frente, não tem coragem de estender a mão pro velhinho atravessar a rua, né? Graças a Deus, ainda nós temos um estatuto, né, que estabelece e que visa muita coisa para o idoso. Porém, nós vemos diariamente, né, que tem muito idoso que sofre maus tratos, né, que é jogado pelas famílias aí em lugares que não cuidam direito. Infelizmente, hoje é a nossa realidade. Então, para isso, que é importante nós estudarmos isso hoje, né, e isso não é só o papel da escola, esse é o papel da sociedade, da casa de vocês, tá bom? Isso é um assunto que é muito difícil a gente falar disso hoje, porque tem gente que não respeita, tá? Então, depois em casa, converse com o pai de vocês sobre o que eles acham sobre o estatuto do idoso ter sempre uma garantia de um lugarzinho melhor no transporte público, de poder passar na frente, na fila, naquelas filas enormes que nós vemos nos mercados, né? Então, é importante nós falarmos sobre isso. Agora, 2. A seguir, leia o texto de Roseli Saião, que está dividido em partes para que você analise o trecho a trecho. Esse texto argumentativo, né, esse artigo de opinião, ele foi dividido em várias partes, em 4 partes. Então, conforme vier as questões, vai vir uma parte do texto, tá? E vocês vão conseguir responder direitinho. Essa atividade, ela tem 18 questões, mas nós vamos responder somente até a página 27, né? Deixa eu só ter certeza. Isso, até a página 27 na questão 9, tá bom? Vamos lá ler esse textinho e conforme nós formos ler o texto, vamos bater um papinho, tá bom? Vamos lá. Respeitar os idosos é aceitar o próprio futuro. O que temos ensinado para os nossos filhos a respeito da velhice? Pelo jeito, não temos passado boas lições sobre o assunto. E quem levantou o tema de nossa conversa de hoje foi o pai de um bebê de 10 meses. Em sua correspondência, ele conta que teve que ir a um ambulatório de um hospital e na sala de espera ele encontrou muita gente. Acomodados nas cadeiras disponíveis no local, estavam vários jovens e adultos em pé. Gente, voltando. Tinha muita gente acomodada nas cadeiras disponíveis no local. Lá estavam muitos jovens e adultos. E várias senhoras de pé. Tá vendo? Ou seja, lá no ambulatório tinha um monte de gente cheio de saúde em pé, né? Sentado, e os idosos tudo de pé. Olha isso, em um hospital. Vamos lá.
com mais de 70 anos e uma delas era cega. Parece que ninguém viu as idosas, ou seja, ninguém cedeu o lugar mais confortável a elas. Tá vendo? Tinha até uma idosa cega e todo mundo fingiu que nem tinha idoso ali. Continuou sentado nos melhores lugares e os idosos de pé. Tá vendo? Isso acontece nos dias de hoje. Vamos lá. O que aconteceu? De quem é a culpa pelo comportamento dessa geração que não se importa se um senhor com bengala está de pé ou com muito custos? Ou seja, a culpa é de quem? Das escolas, dos pais que não ensinam o respeito aos outros. Ou se ensina, praticam o oposto. A indignação e a reflexão do nosso leitor expressa as nossas perguntas, fazem muito sentido. Só que os pais e as escolas não estão sozinhos nessa história, tá vendo? Então, a pessoa que mandou esse texto para ela ficou indignado. De quem é a culpa? É dos pais? É da escola? É de quem essa culpa, né? Na verdade, foi o que ele disse aqui no texto. As pessoas, os pais podem até ensinar, só que essa geração não está nem aí. Que é muito triste, né? Respeitar não somente os idosos, nós temos que respeitar todo mundo, né? Nós vivemos numa sociedade em que o respeito tem que ser acima de tudo. Então, vamos lá responder as perguntinhas. Na questão número 3, qual é o assunto do texto, né? Do que o texto tá falando? Aí vocês vão lá e vão escrever para mim. 4, releia a primeira frase do texto. O que temos ensinado aos nossos filhos a respeito da velhice? A. Que palavra desse trecho identifica o uso da primeira pessoa no plural? Sublinhas. Então, você vai identificar a primeira frase, né, que está da primeira pessoa no plural e vai sublinhar, tá bom? B. O uso da primeira pessoa no plural se refere a quem? E tem 3 caixinhas. A autora do texto e o leitor, a toda a sociedade ou aos leitores do texto e a seus filhos? Achou a resposta correta? Faz o xizinho. 3. Que fato originou a escrita desse texto? Né? Por que a autora escreveu esse texto? Que fato que chegou até a ela para ela poder escrever? Então, vocês vão lá e vão descrever para mim. 6. No primeiro parágrafo é narrado um fato. Então, vocês vão lá. A. Sublinha esse texto. Sublinha esse fato. Então, vocês vão lá achar esse fato lá no primeiro parágrafo e vai sublinhar. B. O que causou a indignação no leitor? Por que o leitor ficou indignado? Aí, vocês vão achar esse trechinho e vai colocar aqui na questão 6, na B, tá bom? C. Parece que ninguém viu as idosas, ou seja, ninguém cedeu o lugar mais confortável a elas. Você já presenciou cenas como essa? Se sim, relate aos colegas o que aconteceu. Então, como nós não estamos em sala de aula, escreva no caderno, tá bom? Se você já viu alguma situação dessa, de algum idoso sendo maltratado, porque isso não deixa de ser um fato que as pessoas estão maltratando, né? Então, se você já viu o idoso passando por algum apuros e ninguém fez nada, então vocês escrevem, tá bom? 7. Releia esta frase. Só que os pais e as escolas não estão sozinhos nessa história. A. É possível deduzir que, para a autora, aí tem 3 caixinhas também. Pais e escolas são os únicos responsáveis por essa situação? Vocês acham que os pais e nós, quanto escola, temos culpa em relação ao que a sociedade anda fazendo por aí, maltratando as pessoas, os idosos? Tá bom? Pais e escolas não podem ser responsabilizados por essa situação. Você acha que nós não somos responsáveis por isso? Nós não podemos levar essa irresponsabilidade por conta de atitudes do pessoal? Ou, além de pais e escolas, as outros responsáveis pela situação, né? Então, vocês vão descrever aí. Achou a resposta correta? Faz um xizinho, tá bom? E tem a B também. Essa frase revela um fato ou uma opinião. Então, vocês vão descrever para mim se a frase só que os pais e escolas não estão sozinhos nessa história. É um fato ou é uma opinião? Logo em seguida, na 8,
nós temos outra parte do texto, tá? Então, é outro trechinho aí. Então, vamos lá. Agora, leia outros 2 parágrafos do texto. Então, vamos lá. É bom lembrar que vivemos um tempo em que ninguém quer envelhecer. É verdade, quem é que quer ficar velhinho, né? Ninguém. Vamos lá. Usamos todos os recursos para maquiar a idade e temos bons motivos para isso. O velho não é bem visto, nem sequer é visto pela sociedade. Quem tem mais de 50 anos tem dificuldade para arrumar emprego, é verdade. Encontrar um parceiro quando está sozinho, ter um programa de lazer adequado, é verdade. É muito difícil você encontrar um programa legal para um idoso de 50 anos e fazer, né? Muito difícil. E ser respeitados pelas crianças e pelos jovens. A palavra coroa deixou de ter um sentido carinhoso. Se é que um dia já teve, e passou a ser pejorativa. Ofende-se em quem é chamado de coroa, mas a mesma pessoa pode se sentir-se orgulhosa quando o adjetivo escolhido é animal. O recado social é claro: depois dos 50, perde-se a humanidade e a cidadania. Se não admitimos envelhecer, faz sentido ignorar que é preciso ensinar as crianças e jovens a respeitar os idosos, não é? Fazemos de conta de que quem já envelheceu já morreu e pronto. Olha que forte isso. 9. A última questão. De acordo com a autora, por que as pessoas usam recursos para maquiar a idade? Meus amores, quando usa a palavra maquiar, não é passar batom, tá? Maquiar é tentar esconder, tá bom? Então, exemplo, a Pro tá com a cara manchada, eu pego a maquiagem, pego o pó e passo, né? Então, eu estou tentando esconder a mancha. Então, quando usa a palavra maquiar, é tentar esconder, tá bom? Então, vocês vão responder essas 9 questões. E na próxima aula, nós vamos dar continuidade. Lembrando que eu vou colocar um videozinho aí pra vocês em relação ao Estatuto do Idoso, pra vocês entenderem um pouquinho melhor, tá bom? Beijo pra vocês, até a próxima aula.